Na oitava questão, ele pede o seguinte: um solo de 80 centímetros de profundidade tem uma umidade de 0,13 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Ponto. Vamos lá. Ele já me deu a unidade de centímetros cúbicos por centímetros cúbico. Lembre-se, centímetros cúbico é a unidade de volume. Então, vai me remeter a uma ideia de umidade volumétrica. Correto? Vamos avançar. Calcular a quantidade de água que deve ser adicionada. Peguem essa palavra e gravem em sua mente. Adicionada. Para trazer, olha só que interessante, para trazer a umidade volumétrica do solo à capacidade de campo, sendo a umidade do solo à capacidade de campo igual a 0,3 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Então vamos lá, vamos extrair as informações. Ele nos deu uma umidade atual, correto, de 0,13 centímetros cúbicos por centímetros cúbico, correto? Você já sabe que é centímetros, você já sabe que é a umidade volumétrica pela unidade de medida que me refere a uma base de volume, correto? Uma unidade de volume, certo? A profundidade do solo, se não me falha a memória, foi 80 centímetros. Vou conferir essa informação na lista. Exatamente, 80 centímetros. E minha umidade na capacidade de campo foi de 0,3. Então, umidade na capacidade de campo foi de 0,3 centímetros cúbicos por centímetros cúbico. Antes de avançarmos, eu quero que você pense qual a fórmula que eu vou utilizar nessa questão. Lembre-se daquelas fórmulas que a gente utilizou, se eu não me engano, na sexta questão. Mas pausa o vídeo e mentaliza qual forma eu vou utilizar. Eu tenho dois valores de umidade, eu tenho uma profundidade do solo e ele me pede qual lâmina, vou conferir aqui, calcular a quantidade de água que deve ser adicionada. Lembra daquela relação que fizemos? A diferença de umidade para variação de umidade? Lembra que eu falei que umidade me dá a ideia de armazenamento, do que eu tenho naquele momento. E variação de umidade me dá a ideia de o quanto que falta a completar, a preencher, a adicionar. Então é o termo que ele utilizou, adicionar. Se ele utilizou esse termo, vai me referir à ideia de completar, sair de uma umidade até o limite dela, que você já sabe que é a capacidade de campo. Então a fórmula que iremos utilizar nessa questão será a seguinte: variação de umidade. É esse ponto aqui que vocês devem prestar atenção, ok? Qual a lâmina a ser adicionada? Então vamos lá. Ele quer sair de uma umidade atual. Se eu adiciono água no meio, esse meio fica mais úmido. Mais úmido quanto? Eu quero que ele chegue a uma umidade de 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Então vamos lá. Quanto de água que eu tenho que adicionar? Vamos jogar na fórmula e conhecer o valor. Então o limite, que é meu limite? 0,3, ok? Porque a umidade na capacidade de campo eu não posso extrapolá-la. É uma umidade em que ele deu na questão, certo? É um limite, eu não posso avançar desse limite, ok? Em uma outra questão, a gente pode até discutir melhor a parte interpretativa de capacidade de campo, ok? Menos 0,13 vezes 80 centímetros. Se atente à unidade de medida. Ok? Vou utilizar aqui a calculadora. 0,3 menos 0,13 vezes 80. 13,6 centímetros. Ou, se preferirem, multiplica por 10 e encontra 136 milímetros. Vamos interpretar o resultado? Você pode fazer a leitura da seguinte maneira: esse meu solo vai precisar de 136 milímetros de água para eu poder elevar a minha umidade atual até a umidade da capacidade de campo dentro da minha profundidade
de 80 centímetros. Ficou bem entendido? Então, esse meu valor de lâmina é o quanto que eu tenho que adicionar para poder efetuar o que eu acabei de dizer. Tudo bem? Vamos avançar para a próxima questão.